Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula a respeito de aplicações da hidrostática. Nós já vimos algumas poucas aplicações, vamos estudar então agora a experiência de Torricelli. Torricelli ele fez essa experiência e conseguiu com ela determinar a pressão atmosférica em qualquer local, ok? Então ele mediu isso aí ao nível do mar, tá? Nós vamos decorar aí o valor ao nível do mar, mas com essa experiência nós podemos determinar a pressão atmosférica em qualquer local. Ele pegou um tubo, encheu esse tubo de mercúrio, pegou um recipiente, colocou um pouquinho de mercúrio e virou o tubo com a boca aberta dentro aqui desse recipiente que continha mercúrio. O que aconteceu? Uma parte do mercúrio que estava dentro do tubo vazou, deixando aí uma parte vazia, né? No caso, vácuo. E uma parte do mercúrio continua lá dentro do tubo. Por que que essa parte ainda continua dentro do tubo? Porque o ar, composto por várias moléculas em movimento, que se chocam com a superfície livre desse líquido aqui, ó, e exerce força para baixo nessa superfície. Consequentemente, o mercúrio precisa subir por esse espaço vazio aqui. Beleza? E aí então ele conseguiu, medindo a altura da coluna de mercúrio, medir a pressão atmosférica. Como ele fez isso? Por meio do teorema de Stevin, ele lembra que dois pontos no mesmo fluido, se estiverem no mesmo nível, estão submetidos à mesma pressão. Então, aqui, ó, nós teríamos, por exemplo, a pressão em X e aqui a pressão em Y. A pressão em X é a pressão atmosférica e a pressão em Y a pressão dessa coluna de mercúrio, ok? Então, nós poderíamos dizer que a pressão atmosférica é igual à pressão da coluna de mercúrio, tá? E ele conseguiu medir isso com uma régua, ele achou 76 centímetros de mercúrio. Portanto, o peso da coluna de ar sobre o mar, no caso aí, ó, o nível do mar, é igual ao peso da coluna de mercúrio de 76 centímetros. Beleza? E a pressão atmosférica, então, é a pressão que a atmosfera exerce sobre a superfície da Terra. Ela varia de acordo com a altitude e é possível medir o seu valor. Ao nível do mar, ela é máxima e equivale a uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Isso é a mesma coisa que uma atmosfera. E aí você pode lembrar dessas unidades importantes. A pressão atmosférica é 1 atm ou 1/10 a quinta pascal ou 76 centímetros de mercúrio, que é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio. Tem também a unidade torr, ok? 1 torr é igual a 1 milímetro de mercúrio, tá? Em homenagem a Torricelli, T-O-R-R. E também nós podemos medir isso com água. 10 metros de coluna de água é o mesmo que 1 atm. Então, quando Torricelli escolheu o mercúrio, ele escolheu esse líquido porque ele é mais denso que a água. E aí, então, o tubo que ele pegou e encheu de mercúrio poderia ser de 1 metro que ele conseguiria medir. Agora, se ele fizesse com água, ele precisaria pegar um tubo de um pouco mais de 10 metros para conseguir medir a pressão atmosférica, que daria um pouco mais de trabalho para ele. O valor da pressão atmosférica depende da altitude, então ao nível do mar nós temos 76 centímetros de mercúrio, a 500 metros de altitude 72, 1000 metros 67 centímetros de mercúrio, 2000 metros 60 centímetros de mercúrio, 3000 metros 53 centímetros de mercúrio. Então veja, quanto mais alto, menor a pressão atmosférica, e é por isso que a gente sente o ouvido, né, quando a gente desce a serra para ir ao mar. A pressão aumenta sobre nós. Um ótimo estudo a todos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.